Okay, so welcome everyone. Now officially starting our speaker series, right? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Tanto quem está aqui no campus de São Paulo para ouvir a nossa palestrante hoje presencialmente, como aqueles que estão online e optaram, ou porque não estão, né, aqui na cidade de São Paulo, ou porque estão em casa, mas sejam todos muito bem-vindos a essa conversa. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Erlacher, eu sou a diretora do Fundamental aqui na Escola Concept de São Paulo, e é com muita alegria que eu represento toda a nossa comunidade para esse momento, que é uma abertura de 4 encontros sobre o socioemocional. Eu faço essa abertura hoje porque parte do nosso olhar para a discussão de hoje trata-se de crianças mais novas, incluindo o foco aí nas crianças de 4º e 5º ano, né? Boa noite, bem-vindos, pessoal de casa, o pessoal aqui presente, e representando o Miro School, eu sou o Márcio Todeschini, Principal aqui da Unidade de São Paulo, e hoje nós vamos trabalhar com um assunto, bater um papo sobre a questão da adolescência, né? O que significa ser adolescente nos dias de hoje e como, mais importante, como as famílias podem apoiar essa fase, tanto moralmente quanto eticamente, pensando, né, em uma fase que é desafiadora e cheia de descobertas. E para hoje quem traz essas reflexões para nós é a professora Fernanda Issa, que é especialista em relações interpessoais na escola e desenvolvimento moral, e trabalha junto com o grupo do GPEM, o grupo de estudos e pesquisas em educação moral, um grupo que é muito focado nessa faixa etária, que é muito focado nessas transformações e em como que a gente pode cada vez mais trazer essas crianças, esses adolescentes para um lugar de convivência ética, moral, de estarem juntos, né? Então, a professora Luciana trabalha, a Fernanda trabalha super próxima da doutora Luciene Tonheta, que estará com a gente em próximos momentos, no nosso Speaker Series. E agora, então, passo a palavra. Hoje a gente vai ter um encontro que vai ter por volta de 1 hora de fala da professora, e então a gente tem aí até o finalzinho do nosso encontro, abre para perguntas, para a gente poder ampliar essas reflexões, e encerrando pontualmente às 7h30, para honrar o tempo de todos nós aqui, todos vocês de casa, tá bom, gente? Por favor, professora. Boa noite. Eu vou tentar ser pontual, gente, porque eu gosto de falar. Brincadeira. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para o pessoal que está aí de casa, está me assistindo pela telinha. Acho que não tem nada mais gostoso do que falar com pais, né? Afinal de contas, pensa uma coisa difícil, não é, gente? Ser pai, ser mãe, educar, como dá trabalho, como é difícil. Eu, depois que me tornei mãe, falo, minha Nossa Senhora, tem horas que eu falo só por Deus. É difícil, não é? Mas acho que é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Principalmente depois desse momento que a gente vem vivendo pós-pandemia, né? Acho que a gente fica aí se questionando bastante. Então, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou educando certo? Será que a minha educação é uma educação que educa para valores? Então, é sobre isso que a gente vem falar, tá bem? Eu só queria apresentar o site para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do GPEM, é o www.gpem.org. E quem quiser conhecer também um pouco do trabalho do nosso grupo, pautado pela professora Luciene Tonheta, é o www.somoscontrobullying.com.br, tá bom? Lá no nosso site tem todas as nossas pesquisas de mestrado, doutorado, todos os trabalhos que a gente faz, tem bastante coisa legal aí, tá bom? Mas vamos lá retomar um pouquinho nossa fala. Será que a gente está educando para valores? Não é? E nesse momento pós-pandemia, que nós sofremos tanto, nós adultos agora, eu estou dizendo, né, que nos trouxe aí tanta instabilidade emocional, tanto sofrimento, tanta angústia, as nossas crianças sentiram tanto quanto a gente. Eu vou trazer alguns dados de pesquisa para vocês, uma pesquisa recente que a gente acabou de fazer e que traz aí, que mostra o quanto as nossas crianças estão em sofrimento. E aí, o que é que a gente pode fazer, então, para que elas se vejam como valor?
O que é que a gente pode fazer, então, para que elas percebam e saibam e sintam que os seus sentimentos são reconhecidos e valorizados? Acho que essa é a grande busca de todo e qualquer ser humano, reconhecimento do sentimento, se ver como valor. E a única forma de eu me ver como valor é saber que os meus sentimentos são reconhecidos e valorizados. Então, hoje, eu vou trazer aqui para vocês um foco muito importante para que as nossas crianças se vejam aí como valor, que é o tipo de linguagem que a gente usa, como é que a gente fala com as nossas crianças, com os nossos filhos, com as nossas filhas. Afinal de contas, a gente não teve, né, uma educação que nos ensinasse a reconhecer os sentimentos, a falar de um jeito sem atacar. Quantas vezes vocês já passaram por aquela situação assim, mas não foi isso que eu quis dizer, ou você me entendeu errado? É porque existe uma grande diferença entre o que a gente diz e o que o outro entende. Tá bem? São dois elementos distintos. E para que a nossa comunicação seja uma comunicação ainda mais efetiva, é sobre isso que a gente vai pensar e vai falar um pouquinho. Já vou adiantar que não é uma tarefa fácil, né? Falar sobre comunicação não é fácil. Exige daí da gente bastante prática, bastante reflexão. É como se a gente fosse andar de bicicleta. É como se a gente fosse aprender a tocar piano, sabe? Não é de um dia para o outro, não é? A gente vai precisar treinar bastante. Mas eu tenho certeza que por meio da nossa prática, por meio da nossa reflexão, todo mundo aqui vai conseguir tocar piano e andar de bicicleta. Faz uns 10 anos que eu estudo a linguagem, a comunicação e o tipo de linguagem que a gente usa, e esse é um tema que eu gosto muito de falar, especialmente para as famílias. E ainda hoje eu me vejo escorregando. Então, ninguém vai sair daqui se chicoteando, tá bem? A ideia é a gente pensar no tipo de educação que a gente pode fazer, então, por eles, pelos nossos pequenos, tá bem? Vamos lá. Olha só, antes da pandemia, né? Quem se lembra de um dia a gente ter dito isso ou passado por uma situação dessa? Mãe, cadê o carregador do meu celular? Mãe, ele pegou o controle e mudou o jogo. Pai, você me pega às 4 horas da manhã para a festa? Todo mundo sai essa hora. Mãe, eu quero esse brinquedo. Chute para lá, chute para cá, briga, não é? E depois da pandemia? Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Quem nunca falou isso aqui? Eu vi que tem um povo ali rindo, não é assim que a gente fala? Eu vou desligar essa droga deste celular e vou jogar no lixo. Enquanto você viver embaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu, você me obedeça. Né? Você não é todo mundo, filha. Se todo mundo chega às 4 horas da manhã, ótimo. Você não é todo mundo. A gente escutou bastante isso, não escutou? Ou, senta aqui em casa, a gente conversa. E aí, o que é que a gente viveu? Né? A gente viveu problemas que potencializaram os nossos sentimentos. Alguns já eram problemas antigos e outros problemas novos. Então, medos, preocupações, essa preocupação com o futuro, instabilidade, né? A gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar e o quanto isso gerou um sentimento de angústia em nós e nas nossas crianças, não é? Informações equivocadas, uma crise que a gente nunca viveu. Então, a nossa geração não aprendeu a dizer com palavras aquilo que sente. E é sobre isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai ajudar as nossas crianças a dizerem com palavras aquilo que elas sentem, tá bem? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dos nossos dados. Foi realizada uma pesquisa, então, esse ano, pela professora Luciene Tonheta e outros pesquisadores do GPEM, uma pesquisa com 1.981 estudantes de escolas públicas de 2 diretorias de ensino, nos anos finais e do ensino médio e também das crianças pequenas, tá bem? Vejam esses dados aqui, ó. Eu me sinto solitário. Tá vendo verde ali? 10% das crianças se sentem solitárias. Muitas vezes, 17,3%. Se a gente falar, nossa, quase 2.000, né, alunos entrevistados e só 10% se sentem solitários, mas se a gente juntar sempre com muitas vezes, são quase 30% de crianças que se sentem muito sozinhas, não é? Se sentem solitárias. Tenho pensamentos suicidas que não consigo controlar. Sempre. 3,1%, muitas vezes, 5%, nunca, 78,9%. E aí, de novo, nossa, grande parte das crianças não tem pensamento suicida,
não é? Mas se a gente pensar que de quase 2.000 crianças e a gente somar 5 com 3,1, são 9%, quase 10% dessas crianças têm pensamento suicida. Tenho me cortado ou me machucado para aliviar meus pensamentos e sentimentos que me perturbam. Sempre, 1,5%, muitas vezes, 2,5%, poucas vezes, 10,5%. Novamente, aí a soma, né, um número de crianças muito significativos que têm aí um pensamento de se cortar, de aliviar a sua dor. Olha só, 11,4% sentem vontade de chorar frequentemente e todos os dias, ou seja, 120 crianças. 11,4% das crianças, às vezes, já sentiram vontade de se machucar a si mesmo, 10,2%. Ou então, sempre pensaram nisso, 1,2%. 22,5% das crianças dizem se sentirem sozinhas, sempre e muitas vezes. Outros dados aqui. 44,3% apontaram não ter muitos amigos e que gostariam de ter mais. 3,5% afirmaram não ter amigos, 18,6% das crianças declararam se sentir tristes sempre e muitas vezes. E aí, como é que esses problemas eles vão se manifestando? Pelos comportamentos, não é? E aí, como é que as nossas crianças elas ficam? No celular. Para o celular é a muleta, né? A prótese está sempre grudada no celular. A gente também, não é? Vocês perceberam o aumento do contato de vocês no celular? Ou seja, uma alta conectividade, tá certo? E aí eles vão administrando muito mal esse tempo. Só que a gente também tem esse hábito muito potencializado depois da pandemia, que é de ficar o tempo todo no celular. E aí o que é que eles dizem para a gente quando a gente diz, guarda o celular? Você já ficou muito tempo no celular. O que é que eles falam? Mas você também? Quem é você para falar? Não é? E principalmente os adolescentes. Os adolescentes vão trazendo mais essa fala. Os pequenininhos até que vão guardando, né? Mas os adolescentes ainda mais. E os pequenos, porque eu falo que esse contato com os dispositivos digitais, ele está cada vez mais cedo, né? A gente também não teve muita opção nesse momento de pandemia. Tem um tanto aí que muitas famílias precisavam trabalhar pelo home office e um jeito de sossegar a criança era como? Entregando o celular, não é? E aqui ninguém está trazendo juízo de valor, tá certo? Mas é de dizer que era a situação desse momento. Então, o contato das crianças, ele aconteceu muito mais precocemente, tá bem? Acho que de um tempo para cá também a gente vem percebendo o quanto as escolas estão explodindo, não é? O número de violência aumentou significativamente, os conflitos aumentaram significativamente. Eu lembro da professora Luciene, quando começou a pandemia, e ela foi se estendendo, e os alunos em casa, esse distanciamento, enfim, a Lu dizia assim, as escolas vão explodir, a gente precisa urgente cuidar da convivência. E foi exatamente isso que aconteceu, não é? As escolas estão explodindo. Então, estudante leva granada para a escola particular de Belo Horizonte, vídeo de alunas brigando com socos e chutes dentro de uma escola do Distrito Federal. Crise de ansiedade em adolescentes e crianças desafiam famílias e escolas. A crise de ansiedade coletiva diz muito sobre a saúde mental do adolescente, ou seja, esfaqueou uma aluna de 12 anos em escola. Hoje, nós recebemos uma notícia de uma adolescente também que pulou da janela. Acho que foi semana passada, acho que se eu não me engano também. Várias escolas entraram em contato por conta de adolescentes que estão se automutilando, né? Ou seja, tentando eliminar essa dor por meio de cortes, né? Então, a automutilação é um jeito de eliminar a dor. Eles não têm o desejo de tirar a vida, tá bem? Mas a dor ela é tão grande, que está difícil sustentar essa dor. E um jeito de fazer essa dor diminuir um pouquinho é me cortar, né? Então, a gente vem recebendo inúmeros pedidos das escolas com esse índice de sofrimento emocional, tá bem? Bom, então o que é que a gente faz, né? O que é que cabe à família, o que é que cabe à escola nessa situação onde o sofrimento emocional ele está gritando, está pedindo por socorro, né? Nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão precisando mais do que nunca da nossa ajuda.
Então, qual é o nosso papel? Vamos pensar um pouquinho no papel dessas duas instituições escolares, essas duas instituições formativas. Escola e família são as duas principais instituições que são responsáveis pela formação de um ser humano, tá bem? A primeira, sem dúvida nenhuma, é a família, tá certo? Obviamente, ninguém vai dizer que não. É a primeira instituição responsável por essa formação. Só que a escola também é extremamente importante, extremamente fundamental para essa formação enquanto ser humano, enquanto construção de valores, tá bem? Vejam, dentro da instituição familiar, as relações, elas são estáveis, não é? Eu posso cacetar o meu irmão, não posso? Que ele vai ser sempre meu irmão, não posso? Posso brigar com a minha mãe, ou não, né? Pode ser quando eu cresça, resolva que não quer mais ser, não é? Mas, teoricamente, ele vai ser sempre meu irmão, né? Se eu bato na minha mãe vai ser sempre a minha mãe. São relações estáveis, são valores específicos daquela instituição familiar, tá bem? Quando eles saem dessa primeira instituição, que é extremamente importante, eles vão para o mundo. E aí eles vão para a escola, e dentro da escola, essas relações não são estáveis, elas são instáveis. Porque se eu caceto meu amigo, ele pode deixar de querer ser meu amigo, não é? Se eu brigo com o meu colega, ofendo o meu colega, ele pode querer não ser mais o meu colega. E dentro da escola, a escola ela precisa valorizar, priorizar os valores que são universais. Os valores que garantem e que sustentam a dignidade do ser humano, de qualquer ser humano, independente da sua religião, da sua raça, da sua opção sexual. O papel da escola é formar esses indivíduos. Gente, vejam, aonde mais, se não na escola, que eles podem aprender a viver com a diversidade? Aonde mais, se não na escola, que eles podem trocar de perspectivas? Saber que os meus colegas pensam diferente de mim, não é? Saber que os meus colegas sentem diferente de mim. E nessa troca de perspectivas entre pares, é que eu me fortaleço, é que eu vou me construindo, me constituindo. Tá bem? É claro que a relação com a autoridade ela é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, não é? Mas a relação entre pares ela é fundamental para promover essa cooperação. E a cooperação que a gente está trazendo aqui é no sentido piagetiano, é no sentido de coordenar essas perspectivas em plano mental. Coordenar que o meu colega pensa diferente de mim, que as pessoas sentem diferente de mim e respeitar essas opiniões. É dentro da escola que eles são formados para lidar com essa diversidade e respeitar todo e qualquer ser humano. Tudo bem? Dúvidas? A gente vai ter um tempinho, né? Pode falar. Certo. Uhum. Pessoas com tendência a pensamento suicida, provavelmente durante a pandemia exacerbou, mas eu não vi uma comparação. Ótima pergunta. Respondendo às suas duas perguntas. Sim, a gente tem pesquisas que comparam esse índice de sofrimento emocional antes e depois da pandemia, que eu não trouxe aqui, eu trouxe só o depois, ao momento pandêmico, mas sim, nós temos e esse índice aumentou. A sua outra questão é
quanto às pesquisas de escolas particulares. Nós temos também essa pesquisa também foi feita com escolas particulares, e sim, o índice de sofrimento emocional, tanto de automutilação, sentimento de solidão, pensamento suicida, também para as escolas particulares ele aumentou. Não, não necessariamente, não é não. Certo. Não, eles não são iguais, mas vejam, quando a gente fez essa pesquisa também com escolas particulares, os alunos eles trouxeram que, embora, né, eles tivessem tido oportunidade de ter outros tipos de vivências, eles sentiam muita falta da escola, do papel da escola e das relações que se estabelecem na instituição escolar. E isso também gerou muito sofrimento para as crianças. Alexandre, me socorre aqui porque parou de funcionar o meu slide. Obrigada. Falei que eu ia ter que gritar seu nome. Você não quer sentar aqui? Obrigada, viu? Acho que isso eu já falei. Bom, então, pensando um pouquinho no papel da escola, né? É claro que existe uma lei que sustenta esse trabalho, o trabalho de convivência, então, é uma lei que pauta as ações das escolas pensando numa convivência ética, tá certo? Mas muito mais do que uma lei, muito mais do que pensar nessa lei que sustenta esse trabalho das instituições escolares, é pensar o que é que a gente quer, não é? E é olhar para a instituição escolar como um lugar privilegiado para a formação de valores morais. E para que isso aconteça, as escolas elas precisam organizar atividades que são planejadas, sistemáticas, intencionais, nesse currículo, tá certo? Colocar um espaço no seu currículo institucional para que os alunos tenham a oportunidade de refletir sobre esses valores. Afinal de contas, como é que a gente constrói os nossos valores, né? A gente não constrói os nossos valores numa palestra, constrói? A gente não constrói os nossos valores dizendo que a gente tem que fazer, não é? Porque se fosse assim, gente, pensa que maravilha, a gente faria uma palestra para os adolescentes de como se tornar honesto. Olha que maravilhoso. Aí a gente faz a palestra para os adolescentes e aí eles sairiam dessa palestra todo mundo honesto, né? Só que nossos valores, eles não são ensinados diretamente, tá bem? Mas eles são construídos. E se eles são construídos, significa que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles são ativos nesse processo de construção. E se eles são ativos nesse processo de construção, eles precisam vivenciar, experienciar. É por meio das nossas vivências, por meio das nossas experiências, é nessa troca, nessa interação com o meio e na relação com o outro, esse outro, autoridade par, que eu vou construindo o meu valor. Tá bem? É como o Valon vai dizer para a gente, o outro, ele é meu eterno parceiro psicológico. Bom, aí aqui está um pouquinho... mudou um pouco a cor, mas acho que era a ideia de dizer o seguinte, também tem um tanto de pensar nas famílias, né, dessa solidão parental que a gente vem vivendo. Eu vou dizer para vocês, tá, gente? Dessa solidão parental que a gente vem vivendo. O que é que eu faço? Fernanda, você veio até aqui dizer que essas crianças estão sofrendo, de que o sofrimento aumentou, né, pós-pandemia, de que ela trouxe muitas consequências do ponto de vista emocional para as nossas crianças, e o que é que eu faço? É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para se emprestar, a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para se ouvir. Então, vamos pensar um pouquinho no tipo de linguagem que a gente usa com essas crianças. Tentem imaginar essas situações aqui, ó.
Eu não acredito que você bateu de novo nele. Nossa, como você é mal educado. Alguém já falou isso? Se alguém fala que nunca falou, não é verdade. Ou, mas filho, de novo, filho, quantas vezes eu já falei para você? Eu estou olhando aqui que está mais pertinho de mim, tá? Como você é chato, hein? Pelo amor de Deus, você não para de resmungar, mas a mamãe já falou 18 vezes com você, que parte você não entendeu? Vamos. Ou, seu irmão, filho, é muito mais obediente que você. Está vendo, seu irmão já obedeceu a mamãe? Alguém já falou? Esse tipo de fala? Antes da... Depois não mais. Você acha bonito empurrar seu irmão? Quantas vezes eu falei para você não fazer isso, Marcos? Qual que é o seu problema que não larga esse celular, hein? Mas vive grudado no celular, não tem outra coisa para fazer da vida, não? Nossa, como você é teimoso, hein? Você não consegue esperar um minuto? Ah, não, tem que ser na hora que você quer, do jeito que você quer. Dá para você esperar um minuto? Tá todo mundo rindo ali, ó. Já falaram, né? Todo mundo já falou, tá? Tá tudo bem. Até então vocês não tinham consciência. Uma de 11, ixi, essa fase. Até então vocês não tinham consciência da linguagem. A partir de agora vocês vão ter. Vai ficar um pouco pior, sinto te dizer. Ah, sim, você é muito responsável mesmo, né? Esqueceu de novo de fazer lição. Mas não é possível, né? Não é porque, olha, se fosse na minha época e eu esquecesse de fazer a lição, mas na minha época, isso não... Imagina que meu pai e a minha mãe admitiam uma coisa dessa. Você tem uma vida boa demais, para de reclamar. Vejam, tudo que a gente diz impacta na imagem dessas crianças. Tá bem? Guardem uma coisa no coração de vocês. Eles pensam diferente da gente. Do ponto de vista cognitivo, o raciocínio das crianças e dos adolescentes é diferente do nosso, não é? Então, eles pensam diferente da gente, mas eles sentem como a gente sente. Então, imaginem essa situação aqui. Vocês tiveram um dia super puxado de trabalho, cansativo, chegou em casa, a chefe mandando mensagem no WhatsApp, que é assim, né, gente? Agora com o WhatsApp e da pandemia é uma coisa que o quê? O trabalho não acaba nunca mais, né? Então, assim, não tem mais horário, a gente trabalha o tempo todo, não é? Aí é mandando coisa que tem que fazer, o que você esqueceu de fazer, chega em casa, tem que fazer o jantar para as crianças não querem tomar banho, vai fazer o arroz queima. Aí chega o marido, a esposa, o companheiro, a companheira de vocês e fala assim, não é possível que você não sabe fazer um arroz. De novo você queimou arroz? Como é que vocês se sentem? Pode falar. Qual o nome do sentimento? Raiva. Fala, gente, raiva. Dá raiva. Que mais? Nervosa. Deu uma indiferença aqui, ó. Nem eu falo o que você quiser, né? Mas você se sentiu atacado ou não? Tá nem aí. Revolta. Injustiçado, não visto, né? Falta de valor, ótimo. Frustração, ótimo. Tristeza. Agora, imaginem essa mesma situação. Vocês tiveram um dia de trabalho daqueles, chega em casa, é o WhatsApp tocando, é filho chorando, não quer entrar no banho, vai fazer o arroz queima. Aí chega o companheiro ou a companheira de vocês e fala assim, meu bem, vem cá. Vou te ensinar como é que faz um arroz. Tão simples. Você pega assim, ó, 2 xícaras de arroz para 2 de água. É muito simples, meu amor. Aí você refoga um pouquinho a cebola e o alho e tampa a panela. Olha que fácil. E aí? Ódio. Por quê? Mas ele foi tão doce na fala. Acabou o relacionamento. O que mais? Não consegue nem imaginar. É bom não imaginar mesmo, porque você, né? Vai voltar para casa e falar, olha, eu fui numa palestra, você cuidado com o que você fala para mim hoje. Não é? Imaginem essa mesma... Agora vejam, será que essa pessoa teve a intenção de ferir vocês?
Agora, vejam essa mesma situação, né? Dia difícil no trabalho, WhatsApp tocando, filho chorando, não quer entrar no banho, brigando, gritando, interfone toca, o telefone que toca, vai fazer o arroz queima. Aí chega o companheiro de vocês, ou a companheira, e fala assim: nossa, meu bem, eu tô vendo que acho que o seu hoje, o dia foi um pouco difícil, eu posso te ajudar a fazer o arroz? O que você precisa? O que vocês sentem agora? Acolhimento. Eu se acho um homem desse caso, viu? Tá difícil. Não tá, não tem. É por isso que eu sou divorciada. Eu vou ficar solteira. Acolhimento. O que mais? O que vocês sentem? Validação, empatia. Apoio. Alívio, né? Ufa, essa pessoa existe, né, gente? Vejam, foi uma brincadeira que eu trouxe aqui para vocês, mas perceberam que a situação foi a mesma, o que mudou foi a linguagem. E o quanto essa linguagem, ela impacta significativamente nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. E são os nossos sentimentos que nos movem, não é? São os nossos sentimentos que vão motivando as nossas ações. Essa é o tipo de linguagem que a gente está utilizando. Ai, meu Deus, jura que já é isso? Amém, Senhor? Ah, tudo bem, né? Tá. Esse é o tipo de linguagem que a gente está habituado a usar, tá bem? Todos nós. Todos nós. Uma linguagem valorativa, uma linguagem que está cheia de ameaças, de julgamentos, de apontamentos, de sarcasmo, de reprovação, de insulto, de ironia fina. Porque tem uma coisa que é diferente. É legal você usar o bom humor. O bom humor, às vezes, é bom que ele quebra o clima. Às vezes tem uma situação meio tensa, né? A gente usa o bom humor e ele ajuda. Mas bom humor é diferente de ironia fina. Tá bem? A linguagem, essa linguagem valorativa é uma linguagem que ela está totalmente atribuída de valor, de juízo de valor. E é uma linguagem, Alexandre, me socorre, e é uma linguagem onde a gente afeta diretamente a personalidade dessa pessoa. Obrigada. Então, é quando eu digo assim, é quando eu ataco, sabe? É uma linguagem onde eu vou emitir um juízo de valor e essa pessoa se sente atacada. E quando a gente se sente atacada, aonde a gente canaliza a nossa energia? Para se defender. Quando eu sinto que eu sou atacada, eu uso a minha energia para me defender e não para pensar sobre o problema. Não é? Então, exemplo, eu trouxe outros exemplos aqui de linguagem valorativa, né? Então, ordem, comando, ó, não me importa se entrou algo no seu olho, senta a boca e fecha, né? Ameaça, se você fizer de novo, você vai ver, né? Esse se, a pessoa automaticamente já se protege. Nós e os nossos filhos também, não é? Lição de moral. Você sabe o que seus pais esperam de você? E aí fala aquela lição de moral, né? Nos 2 primeiros segundos, gente, eu preciso contar para vocês que a criança adolescente já não está mais ouvindo, tá? Está pensando em qualquer outra coisa, menos nessa lição de moral. Aconselhar, dar conselhos, né? Então, isso acontece porque você é assim, porque se fosse diferente, se você fizesse diferente, essa situação mudaria, porque você é isso, porque você é aquilo, não é? Enfim, aqui tem alguns exemplos: julgar, criticar, culpabilizar, né? Colocar apelidos, ridicularizar, censurar, enfim. Todo esse tipo de linguagem, essa linguagem valorativa, de novo, uma linguagem que emite muito juízo de valor, ela gera muito resistência nessa relação, tá bem? Ela gera um afastamento dessa relação. E aí um embate, porque, de novo, eu vou colocar a minha energia para me defender. É lá que eu vou canalizar a minha energia, e não para cooperar, não para pensar sobre o problema propriamente dito. Então, as crianças vão... Quais são as reações, né? Quais são as consequências disso? Então, eles vão se colocando na posição de defensiva, vão se sentindo inferiores, eles vão sentindo que eles não são dignos de confiança, se sentem incompreendidos, acusados, raiva. Tudo isso que vocês disseram aqui na situação da Rose, eles sentem também. E a linguagem valorativa, ela vai reforçando a regulação que está fora dessa criança.
Ou seja, eu deixo de fazer algo não porque um valor é importante para mim, tá certo? Não porque eu estou pensando sobre o respeito, sobre a justiça, sobre a empatia, mas porque eu tenho medo de ser punido, porque se eu fizer isso, não é? Então, ela favorece a heteronomia, ou seja, a regulação que está fora dessas crianças, tá bem? E vejam, quanto menores são essas crianças, mais a gente tem que cuidar da nossa linguagem. É claro, tem que cuidar sempre, tá bem? Mas as crianças pequenininhas, elas não conseguem separar a imagem que ela tem dela com a imagem que o adulto de referência tem dela. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Junot, que ele vai dizer o seguinte, que quando a gente rotula, é como se a gente estivesse dando o destino dessas crianças. Porque se eu digo que você é desastrado, eu digo que você é desorganizado, eu digo que você é mal educado. Se a minha mãe, o meu pai diz isso para mim o tempo todo, os meus professores, o tempo todo, por que é que eu vou mudar? Agora, quando a gente tira esses rótulos, eu permito que essa criança possa ser tudo aquilo que ela quiser vir a ser. Isso significa que a opinião que o adulto tem dessa criança interfere muito na visão que ela tem dela, na visão, né, no seu autoconceito. Que vejam, o juízo, o elogio e as críticas que os adultos têm influenciam na construção dessa personalidade. Tudo bem? Eu queria trazer um pouquinho sobre a relação com a autoridade, né? Então, uma relação pautada na confiança. A relação com a autoridade, uma linguagem que transmite a autoridade, porque existe uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Tá bem? Os nossos filhos, né, eles não nos veem como um par, eles não nos veem como um igual, tá bem? Isso significa que existe sim uma relação que é vertical, vamos dizer assim. Existe uma desigualdade de poder natural dessa relação, certo? Acontece que, quando a gente ameaça, quando a gente insulta, quando a gente ofende, quando a gente censura, quando a gente faz promessas para subornos, sabe? A gente acaba abusando desse poder, que é um poder natural dessa relação. E esse abuso de poder não é mais uma relação de autoridade, é uma relação autoritária. Tá certo? Um adulto que, para estabelecer um bom limite, ele precisa de duas coisas apenas: brevidade na fala e firmeza na fala. Tá bem? Bom, então o que é que a gente pode fazer, né, pelos nossos filhos? A gente pode usar uma linguagem que, vou falar, gente, é difícil. É difícil a gente conseguir internalizar, mas a gente vai, tá bem? Mas uma linguagem que descreve aquilo que eu vejo. Eu posso descrever a situação, dizendo apenas o que eu estou vendo e sempre me referindo à situação. O maior princípio da linguagem descritiva é justamente se referir à situação, nunca à pessoa. Tá bem? Porque, de novo, as palavras elas vão gerando reações, não é? A gente sabe aquilo que a gente fala e quais são as nossas intenções, mas a gente não fala, a gente não tem como controlar aquilo que o outro escuta, não é? Elas podem, então, promover conexão, aversão. E aí, vejam, algo importante que a gente pode fazer, escutar com atenção. Tá bem? É o que a gente chama, né? Alguns autores vão chamar de escutativa. Escutar com atenção significa escutar verdadeiramente. Tentar tirar, limpar da nossa cabeça todos os juízos de valor, todos os nossos julgamentos, os estereótipos, os preconceitos, as nossas opiniões. Mas é limpar a nossa mente e ouvir verdadeiramente.
tá bem? Então, a gente vai escutar com atenção e repetir a essência daquilo que meu filho está trazendo, que meu filho está falando. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, mãe, porque o Matheus, ele entrou no meu quarto, pegou as minhas roupas, jogou tudo no chão, blá, 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 blá. Aí você vai fazer aquele exercício de respirar, porque às vezes também não é fácil, né, gente? Vou fazer exercício de respirar e vai dizer assim, filho, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que você ficou muito chateado porque o Matheus entrou no seu quarto e bagunçou suas coisas, é isso? Então, a escutativa, por meio da escutativa, a gente faz com que as nossas crianças percebam e sintam que os seus sentimentos eles são reconhecidos, que eles são valorizados. E isso, gente, quero que vocês saiam daqui com essa outra informação no coração de vocês. Quando eu sei que os meus sentimentos, quando eu sinto que os meus sentimentos são reconhecidos e valorizados, eu me vejo valor. E essa é a nossa grande busca, não é? Tem uma outra, Alexandre, Alexandre, um outro jeito, obrigada. Então, olha, ouvir com atenção, repetir resumidamente, né, o que o nosso filho está trazendo, clarear os sentimentos da criança. Então, por exemplo, dizer assim para ela, nossa, eu estou vendo que você está com muita raiva. A gente tem medo de falar raiva, né? Mas raiva é um sentimento importante, é um sentimento legítimo. Tá tudo bem sentir raiva. A questão não é sentir raiva, é o que eu faço com essa raiva. Não existe sentimento ruim do ponto de vista de certo e errado. Existe aquela sensação desagradável de sentir. Ninguém gosta de sentir raiva, ninguém gosta de sentir tristeza, tá bem? Mas eles são importantes. Precisa ser dito, precisa ser falado para as crianças. Tá tudo bem sentir raiva. A questão é o que eu faço com essa raiva. Eu vi que você ficou com muita raiva que seu irmão bagunçou o seu quarto. Mas não se bate nas pessoas. Outra coisa. Os limites são sempre para as ações. Nunca para os sentimentos. Tá bem? Por mais que aquele sentimento nos pareça bobo. Ai, mas nossa, esse carrinho, filho, depois a gente vai pegar outro. Você tem 15 carrinhos. Tá achando por causa desse carrinho? Essas falas racionais, elas não dão conta de satisfazer as nossas emoções. Por exemplo, eu morro de medo de barata. Se entra uma barata aqui, gente, não tenho dúvida que eu abandono vocês, vou embora. Não tenho dúvida disso, tá bem? Não vai adiantar você chegar para mim e falar, ai, Fernanda, uma barata, que bobagem. Meu medo não vai sumir. Não tenho mais. Né? Porque ele falava que eu queimava o arroz muitas vezes. Percebem? Então, essas falas racionais não dão conta de satisfazer nossos desejos emocionais, nossas emoções, nossos sentimentos. Foquem nos sentimentos. Esse é o foco. O limite é sempre para ação. Tá bem? E tem uma outra diquinha aqui para vocês. Falem sobre os sentimentos de vocês. As crianças e os adolescentes, eles não são tão frágeis assim. Eles são perfeitamente capazes de ouvir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque quando a gente expressa as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós nos referimos à situação que foi gerada pelos nossos filhos, tá certo? Mas eu me refiro à situação e nunca ao meu filho. Então, tá tudo bem eu dizer assim para ele, eu estou muito irritada agora que eu estou vendo esse quarto desorganizado. É diferente de dizer, eu estou muito irritada com você porque você é bagunceira. Percebe? Então, quando eu falo dos meus sentimentos, eu me refiro à situação, nunca à pessoa. Outra coisa importante quando a gente vai falar dos nossos sentimentos, e que é um desafio, até para a gente enquanto adulto, que é identificar aquilo que a gente sente. Porque se eu digo um sentimento que não é legítimo, eu caio num lugar de chantagem emocional, sabe? Porque sabe aquela coisa assim, ó, a mamãe tá triste que você bateu no seu irmão, só que eu não tô triste, eu tô pé da vida com ele mesmo. Então, a depender de como eu falo,
ele deixa de ser uma mensagem onde eu estou explicitando os meus sentimentos, eu estou fazendo uma chantagem emocional sem querer fazer. Então, identifiquem os sentimentos de vocês. E tá tudo bem dizer que vocês estão com raiva, tá tudo bem dizer que vocês estão furiosos, tá tudo bem dizer que vocês estão cansados, exaustos, porque, de novo, nós nos referimos sempre à situação. Tudo bem? Tem um tanto que acho que da gente pensar que esse tipo de linguagem que a gente está falando aqui, elas aproximam as relações, não é? Elas favorecem uma cooperação que é espontânea, porque ela vai eliminar aquele dedo apontado. Eu quero ler uma coisa aqui para vocês. Isso aqui eu queria falar também, que é o seguinte, ó. Escolham as batalhas de vocês. Tá bem? Porque senão a gente desgasta a nossa relação. Porque senão a gente acaba brigando por tudo. E quando a gente faz isso, a gente não hierarquiza o que de fato vale a pena, o que de fato é importante. Feriu um valor moral, um princípio, algo que fere a dignidade humana, aí eu não posso abrir mão. Porque eu, enquanto adulto, somos nós que sustentamos os princípios que norteiam as relações, tá certo? Somos nós, eles não têm essa condição ainda. Agora, não fere nenhum valor, não fere nenhum princípio. Será que vale a pena? Escolham as batalhas de vocês, tá bem? Eu não quero tomar banho hoje, tá muito frio. Gente, um dia você toma banho, qual que é o problema? E a gente fica lá, vai tomar banho, já tá por aqui da criança, não é? Já tá cansado. Então, escolham. Tem uma outra fala do Ginot, que ele vai falar também, que eu gosto bastante. Se eu tivesse conhecido o Ginot, eu tinha casado com ele, tá, gente? Com certeza absoluta, porque ele fala tudo sobre linguagem, e eu sou fã dele. Quem quiser conhecer, depois eu posso trazer algumas sugestões de leitura. E ele tem bastante fala para pais. Enfim, depois eu posso trazer para vocês algumas sugestões de leitura, tá bem? E ele vai dizer o seguinte, que a melhor maneira da gente conseguir alcançar a mente dessa criança é primeiro alcançando o coração. E o único jeito de alcançar o coração dessas crianças, dos nossos filhos, é reconhecer o sentimento dessas crianças. Vocês vão sair daqui hoje pensando que nós não somos responsáveis pela felicidade deles. Não somos. Tá bem? Mas somos responsáveis pelo caráter. Eu quero ler agora um livro para vocês. Acho que muito... E aí eu vou abrir para perguntas, acho que fica mais legal, né? Para a gente ir trocando. O que é que a gente faz, então, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente não sabe o que fazer? Acho que esse é um momento, né, da escola, de trazer vocês aqui para pensar um pouquinho o que é que eu faço, né? Vamos lá. Era uma vez um rato. O rato tinha um problema. Uma dor no peito que não passava. O rato pensou, eu vou procurar um doutor. O primeiro que ele consultou foi o doutor Leão, especialista em pulmão. Rato, meu caro rato, seu pulmão está tão limpo, tão bem, feito bumbum de neném. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Foi a vez de procurar então pelo grande urso, especialista em coração. Rato, meu caro rato, seu coração bate mais forte que bateria de grande porte. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Assim, procurou pelo doutor Canguru, especialista em qualquer dor. Rato, meu caro rato, os exames não dizem nada. Essa dor é uma piada. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Procurou, então, a sábia coruja, curandeira oficial daquele horto florestal. Rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante, síndrome da pata de elefante. Pata de elefante? O que isso quer dizer? Foi perguntar para outro rato, amigo de fino trato.
Rato, meu caro rato. Pata de elefante é quando uma tristeza gigante, uma angústia, preocupação ou até medos de montão invadem o peito da gente. E não há remédio que cure. E se não há como curar, o único jeito, meu amigo, é seu peso a gente compartilhar. Então, às vezes não. Na grande maioria das vezes, o que os nossos filhos precisam é que os seus sentimentos sejam reconhecidos e valorizados, para que eles se vejam como valor. Tá bem? Fui pontual. Vamos abrir para perguntas, pessoal? Vai lá. Gente, eu adoro quando eu vou em passar com o microfone, que eu acho chique. Acho chique falar no microfone. Ah, você vai gostar também. Vamos lá. Vamos falar sobre a situação e não julgar a criança, né? Isso. Por exemplo, hoje o cachorrinho entrou correndo em casa, a porta estava aberta, eu não vi. Quando eu entrei, ele já estava lá dentro e fez xixi na cortina. O cachorrinho. É. Uhum. E aí eu fui brigar com o Luiz Eduardo, então eu não tinha que brigar com meu filho, eu tinha que falar. O cachorro fez xixi na cortina, a porta estava aberta e eu fiquei muito chateada. É assim? Esse é um bom caminho. No começo, gente, é engraçado, porque a gente vai falar de uma maneira muito robótica, automatizada, a gente vai parar 1000 vezes para falar, mas depois ela vai fluindo naturalmente. Mas veja, o cachorro entrou, por quê? Porque o meu filho deixou a porta aberta e subiu consertar alguma coisa. Tá. Às vezes, o que a gente pode fazer é usar poucas palavras e só apresentar aquilo que a gente gostaria de dizer. Então, filho, a porta aberta. Ele já vai entender, né? Ou dizer da próxima vez, olha, eu vi que a porta ficou aberta e por isso o cachorro entrou. O que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Vejam, essa é uma pergunta importante porque me faz lembrar de uma coisa que eu quero dizer para vocês. A melhor maneira de ensinar os nossos filhos a aprenderem qualquer coisa é ensinar essas crianças a pensarem. A gente tem uma mania de resolver tudo para eles e de fazer tudo por eles. E não estou dizendo que é para largar Deus dará, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas a melhor maneira de ensinar essas crianças a aprenderem é fazer eles pensarem. Eles precisam pensar. É quando eles pensam que eles conseguem refletir sobre as consequências dos seus próprios atos. Tá certo? É quando eles têm oportunidades de escolhas, que eles percebem as consequências dos seus próprios atos. Quando eles escolhem, eles pensam assim, nossa, eu sou tão importante que eu posso escolher. E a cada escolha tem uma consequência. De novo, é claro que a gente sempre vai sustentar o princípio, tá bem? O valor. Mas deem escolhas, façam perguntas, façam com que eles pensem. Tá bem? O que mais? Claro. Eu acho que a gente vive hoje num mundo em que tudo é muito fácil. Nossos filhos têm coisas que a gente não teve. E por nós sermos ausentes a maior parte do tempo, por causa de trabalho e de muitas atividades, porque as nossas mães eram muito diferentes das mães que nós somos hoje, né? Até o convívio familiar hoje não é como era antigamente, mais em comunidades, que a avó tinha para ajudar, e as irmãs e as primas, né? Então, eu acho que a vida deles é muito fácil hoje. Que bom que é fácil por um lado e que ruim que é fácil por outro, né? No caso, assim, que eu vejo, né? O meu filho deixar uma porta aberta, saber que o cachorro não pode entrar, e distraído, é criança, esquece, né? A gente que pensa na porta, na janela, na tranca, tal. Eu acho que eles têm que pensar, mas eu acho que junto tem que ser resolvido, inclusive em ele lavar o pedaço da cortina junto comigo, para ele ver o saco que é. Ótimo. Porque senão fica uma coisa muito fácil. Olha, filhinho, entrou o cachorrinho, fez xixi, mamãe não gostou, estou muito chateada, da próxima vez fecha a porta, my yes, né? Tipo, para ele não mudou nada. Né? Então, o que a gente pode fazer como um comportamento de que ele sinta a consequência do que significa a mancha, do que significa o xixi, do que significa para mim, porque
eu acho que hoje a gente erra nessa mão de não poder, não é punir, mas não poder fazer com que eles enxerguem as consequências, porque sobra para a gente o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber medir um pouco isso. Eu fiz um curso uma vez, há muito pouco tempo, e eu achei muito legal, com a filósofa Helena, e ela fala sobre disciplina, sobre comunicação não violenta. E ela ensina muito como é isso que você está dizendo com relação como se comunicar com o outro. E não é se comunicar só com o filho, é se comunicar com o parceiro, porque eles assistem como você fala com seu marido e como seu marido fala com você. E é assim que eles vão falar com o irmãozinho ou com o coleguinha. E a comunicação não violenta é basicamente isso, é você ter empatia de enxergar o lado do outro e não usar o seu ego, a sua raiva, para agredir e visualizar a situação. Então, assim, se é uma coisa que eu acho muito bacana e ajuda nisso, a saber falar, é fazer. É muito legal. É online, gente, é super... Meu, é incrível. É super tranquilo. Como é seu nome? Daniela trouxe apontamentos bem importantes, assim, no sentido, primeiro, acho que de falar da empatia, eu vou deixar a da punição para depois, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Acho que primeiro falar da empatia, né? A empatia, todo mundo fala, é a arte se colocar no lugar do outro, é me colocar no lugar do outro. Mas o que é se colocar no lugar do outro, né? Me colocar no lugar do outro é pegar a dor do outro para mim, né? O que é me colocar no lugar do outro? Me colocar no lugar do outro é justamente conseguir imaginar o que o outro pode vir a sentir. E, inclusive, quando eu tenho essa condição de separar o que é meu e o que é do outro, eu tenho mais condições de ter uma atitude empática, de acolher esse outro, porque eu entendo que aquela dor não é minha, é do outro, tá certo? Acho que outra coisa que você falou em relação às punições, a perceber as consequências dos atos, né? Mas até que ponto, né? E como é que eu faço se a coisa continua insistindo? Como é que eu faço para dar uma punição, né? Porque a gente não pode mais punir. Isso. Vamos dizer assim, essa reparação é o que a gente precisa fazer, porque existe uma grande diferença entre punir e reparar. Tá bem? A sensação de punição, essa sanção expiatória, não é? É como se eu tivesse, eu já paguei a minha punição, já paguei a pena, então estou livre para fazer de novo. Não é? Vai ficar de castigo porque eu deixei o cachorro entrar, ele fez chifre porque eu deixei ele entrar, eu já paguei a punição, eu estou livre para fazer de novo. Então, a sanção expiatória, ela visa somente em expiar aquele corpo, em trazer um sofrimento, mas ela não repara. E quando eu penso no processo de aprendizagem, o que a gente tem que pensar enquanto educadores, enquanto pais e mães, é justamente no processo de reparação. O que é que eu preciso fazer para que meu filho repare a sua ação? E quando ele repara a sua ação, que é o que a gente chama de sanção por reciprocidade, ele tem oportunidade de refletir sobre as consequências dos seus atos. Uhum. Exatamente. Tem uma outra fala do Junot, eu falando aqui de Junot, mas ele vai fazer o seguinte, uma mãe perguntou assim para ele, numa roda de conversa com família, Junot, ele está falando sobre linguagem com essas famílias, né, sobre reconhecimento de sentimento, tudo que a gente está conversando aqui. E aí ela falou assim, Junot, eu fui, reconheci o sentimento do meu filho, né, mas assim, não para, eles me pediram para comprar o passarinho, eu comprei o passarinho, mas eles não estão me ajudando a cuidar do passarinho. E aí o Junot, e eu estou pensando nisso porque eu pensei na sanção por reciprocidade, né, que a gente está falando aqui agora. E aí o Junot falou assim, o que você fez? Ela falou, nada, o passarinho está lá. E aí ele perguntou para ela, o que você poderia fazer? Aí ela ficou pensando, Junot, não sei, né, eles me pediram um passarinho, disseram que ia cuidar, não cuidaram, já falei 1000 vezes, o passarinho continua lá largado. Ele falou, então, o que você podia fazer? Aí ela falou, Junot, será? Vou ter que doar o passarinho? Mas dar o passarinho é muito cruel. Aí ele olhou bem para ela e falou assim, cruel para quem? Quando você tiver condições, falar para o filho, né?
Quando você achar que você consegue cuidar do seu passarinho, você volta, fala comigo e a gente compra. Agora, não. Ou seja, as crianças merecem, os adolescentes, 1001 chances, tá certo? Agora não, porque quem estabelece esse limite sou eu. Não é? Outro dia mesmo, eu estava no shopping com a minha filha, fui comprar um tênis, ela começou a correr pela loja. Correu, quase derrubou a loja, ela tem 5 anos, minha filha. Quase derrubou todos os sapatos da prateleira. Aí eu falei, Luísa, senta aqui, filha. Dá uma sentadinha aqui, amor, que aqui não é lugar de correr. E ela corria. Aí eu falei assim, abaixei, falei, filha, a mamãe está percebendo que hoje você não está conseguindo comprar seu tênis. A gente vai precisar ir embora. O que vocês acham que ela fez? Ah, mamãe, claro, tá ótimo, vamos embora. Não, né? Se jogou no chão, gritou, deu aquele escarcéu todo. Eu abaixei, levantei, peguei ela no colo, falei, mamãe vai ter que te ajudar. A gente vai embora hoje. Quando você achar que você consegue comprar um sapato sem correr pela loja, você fala com a mamãe e a gente volta. Botei ela no carro, fui embora. 2 dias depois ela fala, mamãe, você acha que a gente já pode comprar o sapato? Aí eu falei, filha, quem tem que saber quem consegue comprar o sapato é você. Você acha que você consegue sentar, esperar a moça trazer o sapato para você, atendente da loja? Você acha que você consegue? Ela falou sim. Eu falei, tudo bem, então vamos. Gente, foi uma beleza. Sentou lá, ficou quietinha assim, ó, esperando. É isso, né? Isso é sanção por reciprocidade. Se eu dissesse para ela, você não obedece, você não se comporta, nunca mais eu vou comprar sapato com você. Mentira, né, gente? Daqui a pouco a gente está comprando de novo e a nossa palavra já não vale mais de nada, né? Então, assim, estabelecer uma sanção por reciprocidade, quando a gente vai reparar uma situação, o nosso papel enquanto adulto, é justamente estabelecer uma relação entre o ato e a sanção. Tá bem? Fernanda, conectando um pouquinho também com uma pergunta que foi feita ali pelos pais que nos assistem de casa, aqui a gente falou de uma situação trivial que, como você mesma colocou, não foi algo que talvez feriu nenhum direito universal, nenhum valor moral. E quando na verdade, o que é feito, sim, fere um valor moral, qual que é a forma que a gente lida com isso? É no diálogo? É sentando e conversando? Como que a gente encaminha isso quando é algo, ou é só colocando esse limite, dizendo isso não se faz e nem abre para discussão? O que seria aí a maneira mais apropriada da gente poder lidar com essa situação? Quem fez essa pergunta para a gente foi a Paula Bertrand, só para vocês saberem. Tá bom, Paula, vamos lá. Eu vou tentar responder sua pergunta porque ela é muito ampla, né? Quando fere um valor, o que é que eu faço? Vejam, o nosso caminho, porque o nosso caminho ele tem que ser sempre voltado, as nossas intervenções, elas precisam ser sempre pautadas pelo processo de reparação e restauração dessa relação. Então, quando fere um valor, quando fere a dignidade de um ser humano, uma sanção precisa ser aplicada, especialmente quando há uma reincidência nesse comportamento, né? Então, quando há uma reincidência nesse comportamento, eu preciso aplicar uma sanção. E aí, o nosso olhar, a nossa intervenção, ela tem que estar sempre pautada pela sanção por reciprocidade. Por exemplo, eu tenho um filho, vou colocar uma situação hipotética, que bate o tempo todo nos colegas, tá bem? Lá no parque, no meu pátio, as crianças descem para brincar e meu filho ele bate em todo mundo. Bater está ferindo, tá certo? A dignidade do colega, dos outros amigos que estão lá. Então, ele não pode descer e ficar batendo lá. Então, uma sanção por reciprocidade. Não dá para descer e bater, tá bem? Para ficar junto com os seus amigos, precisa ficar sem bater. Então, talvez ele precise ficar um tempo sem ir ao parque, sem ir ao pátio. Isso é sanção por reciprocidade, tá certo? Até que ele consiga ir ao parque sem bater nos colegas. Então, vejam, não tem como eu te dar uma resposta, né, o que fazer, porque tudo depende da situação. Principalmente quando a gente fala das relações interpessoais, não é? Relação interpessoal não tem uma receita pronta, a gente está falando de ser humano. Então, a gente tem que considerar qual é o contexto dessa situação, quem são as crianças envolvidas, quais são as necessidades de cada um desses envolvidos, tá bem? Imagina se existisse uma receita pronta, que maravilha que seria. A gente do GPM ia escrever, né, uma receita pronta, ia vender, ia ser maravilhoso. O que a gente tem que olhar quando a gente pensa
em adesão de valor, em construção de valores morais. O que eu desejo para o meu filho? Eu desejo que ele seja uma pessoa ética, né? Uma pessoa ética significa o quê? Agregar ao outro ao meu universo. Então, eu desejo que ele seja justo, respeitoso, solidário. Eu preciso, então, caminhar pela sanção por reciprocidade, ou seja, eu preciso ajudá-lo a reparar e a refletir sobre as consequências dos seus atos. E reparar e refletir as consequências dos seus atos está, inclusive, no processo de reparação dessas relações feridas. Tá bem? Uma pergunta. Eu tenho um filho mais velho, já está com 22, já passou por essa fase. E não foi nem um pouco turbulenta, porque sempre houve muito diálogo, ele é muito focado, etc, etc. Mas só que agora tem um complicador. Sabe que os sistemas vão ficando cada vez mais entrópicos quando aumenta o número de personagens. Agora tem filhos gêmeos. Então, o que acontece? Os gêmeos têm peculiaridades, não é? Por exemplo, eles, se eu vou aplicar uma sanção a um, primeiro o outro sai em defesa dele. Segundo, eles são super... Porque, você sabe que a relação de gêmeos é de amor e ódio. Sim. Num certo momento, eles estão se estapeando, no outro estão se abraçando. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, se eu quero dizer, olha, você não vai ver esse programa de televisão, eu vou afetar o outro. E eles acham, imagino na cabecinha deles, eles têm o direito de ter um tratamento isonômico. E é difícil dar um tratamento isonômico quando você tem a televisão lá e você não vai ver televisão. Mas e eu? Então é complicado resolver essa situação. Como é que você resolveria essa situação que se você afetar o direito de um, você vai automaticamente afetar o direito do outro? Quando o outro, entre aspas, não tem culpa da arte que o primeiro fez. Sim, exatamente. Acho que você já respondeu, né? É como aquela situação de classe, né? Que um apronta uma coisa, a classe inteira é punida. Gera uma sensação de injustiça muito grande nesse ambiente, né? Acho que tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Tem um tanto que é do que é individual, então, o que cabe a cada um, considerando justamente esse contexto, considerando as pessoas envolvidas, e tem um tanto que são regras que a gente não pode ferir porque ferem a dignidade, elas ultrapassam algum tipo de princípio, mas aí é para todo mundo. Né? Então, nem eu, nem você, nem ninguém aqui pode, nem os gêmeos, nem o meu filho mais velho, enfim, ela é para todo mundo porque tem um princípio, um valor importante que precisa ser sustentado. A outra é a depender da situação. Né? Então, vejam, isso acontece muito. Eu tenho uma menina, minha irmã tem uma filha, tem meus sobrinhos, enfim, minha irmã tem um outro menino. Eles têm mais ou menos a mesma idade, é 4, 5, 6, né? E aí tem muito essa fala, mas não é justo, por que ele pode, por que eu não posso? Então, tem um tanto que é de trabalhar a noção de justiça deles. Quantos anos têm seus filhos? Os gêmeos? 5, ótimo. Eles têm um nível de justiça ainda pouquíssimo desenvolvido, não é? Uma criança de 5 anos, ela tem um nível de justiça pouco elaborado. Se eu, até por conta da condição do seu desenvolvimento, né, ela não vai conseguir pensar por reciprocidade, ela não vai conseguir pensar na equidade das relações, porque ela é muito pequenininha ainda. Então, diante do seu desenvolvimento cognitivo, ela tem um nível de justiça bem pouco elaborado. Como é que eu faço essa criança perceber o nível de justiça para ela avançar no seu nível de justiça, tá certo? Trabalhando a justiça. Então, de dizer, eu entendo que você ficou chateado por conta dessa situação, mas neste momento eu estou falando com você. O fulano, o X, né, não está relacionado a essa situação. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente trabalha essas questões Quando eu falo sustentar direito, sustentar princípios, eu estou falando de uma relação de igualdade, que é para todo e qualquer ser humano. Mas tem uma coisa que é para além disso, que é a equidade. Então, eles precisam perceber que existem situações e que, a depender da situação, existe uma sanção diferente, existe um contexto diferente. Aí os dois não querem ver TV, porque eles têm 5 anos, né? Então existe um pensamento muito egocentrado. E é difícil esse processo de descentração dos piticos, né? Muito difícil. E eles só vão conseguir se descentrar vivendo, experienciando. Não vai adiantar colocar lá na cabecinha deles e dizer, é por meio dessas experiências e por meio de dizer, olha, aqui nós temos essas situações. Então, será somente interagindo com essas experiências que eles vão conseguindo se descentrar. É fácil? Não.
Mas é o único jeito. Com 16 Também anos, o nível passaram de justiça pelos é 5 diferente. anos com ela. É muito difícil, é muito difícil. O que mais, pessoal? Claro. Eu reflito da tua palestra, assim, que a forma como lidar com as crianças é importante, mas o que eu acho que devia ficar reflexão para a gente, que eles nada mais são do que o ambiente que eles vivem, né? Então, a gente, quando for fazer qualquer coisa, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Ver o que a gente está fazendo, porque nós somos os exemplos. Eu acho que o exemplo é a maior forma de educação, né? Então, eu acho engraçado que eu lembro quando eu era em festinha, né? Na minha época, eu não podia pegar brigadeiro na mesa antes do parabéns, né? E era uma regra. E eu lembro uma vez que eu estava numa festinha infantil, aquilo me chocou tanto, porque o pai estava querendo fazer graça e falava assim, vai lá, rouba um, sem ninguém ver e traz para o pai. Quer dizer, é uma brincadeira inocente? Não é. Porque a gente pode achar graça, os adultos, de ver o menininho pegando, né? Achando que está fazendo uma coisa assim, quebrando limites, tal, né? Mas assim, são coisas bobas, né? Que, como você falou, uma criança pequena não faz a leitura da piada, não faz a leitura da... Então, acho que a gente tem que olhar muito para o que nós somos dentro de casa para poder conseguir passar para eles, porque eu acho que esse é o maior exemplo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o mais importante que fica, né? Porque faça o que eu faço, não faça o que eu falo, também vale muito, né? Sem dúvida. E os nossos exemplos, né, o tipo de... Porque se existe uma incoerência naquilo que a gente diz, quando eles são muito pequenininhos, o fato deles serem... o que prevalece nesse momento do desenvolvimento é o respeito unilateral, né? Então, o que o adulto fala é sagrado. Só que, à medida com que eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo cognitivamente, eles vão deixando um pouquinho, né, de lado esse respeito unilateral e eles vão desejando um outro tipo de respeito, que é o respeito mútuo. Ou seja, do mesmo jeito que eu respeito você, eu quero que você me respeite. E aí, quando não há coerência na nossa fala, começam a aparecer as falas assim dos adolescentes. Mas por que você pode ou não? Ah, mas por que você faz e eu não posso fazer? Não é? Porque, vejam, o respeito, o sentimento de respeito que as crianças têm por nós, ele é uma mistura de dois sentimentos, amor e medo. Nem mais um, nem mais o outro, mas é a mistura desses dois sentimentos, tá bem? A criança pequenininha, qual é o medo que ela tem do ponto de vista do respeito? De ser punida, de levar um castigo, de perder o amor da mãe, da professora, não é? Só que quando eles vão crescendo, eles vão se tornando adolescentes, eles não têm mais esse medo, tem? Inclusive, você vai falar assim, se você não comer, vai ficar sem videogame. Não quero mesmo. Não é? Eles não têm mais medo de punição, os adolescentes. Eles não têm mais medo de serem castigados. Eles não têm mais medo de perder o amor da mãe, o amor da professora. Eles não têm mais. O respeito que está na relação da autoridade com os adolescentes o adolescente, ele tem medo de decair aos olhos de quem ele admira. E essa admiração, ela advém de uma relação de confiança. Tá bem? Quantos anos ela tem? 11? Quer falar? Não? Ai, viu que ótimo? O que mais, pessoal? E você tem 10. Qual é o exemplo? Seja mais clara. O meu marido fala para o meu filho, desliga o celular. Ele fala, não, você fica o celular o dia inteiro. Aí o Carlos Eduardo, meu marido, fala, mas eu tenho 62 anos, você tem 14. Isso é resposta? Funciona? Vamos tentar trocar aqui, ó. Imagina que você tem 10 anos de idade, tá bom? E aí você quer usar o celular. E eu digo assim,
você fala, mas eu quero usar o celular. Eu digo, mas eu tenho 50 anos de idade, você tem 10, guarda o celular. O que você sente? Raiva. Eu entendo o que a gente quer dizer nessa relação o que ele está querendo dizer, estabelecer um limite, mas do jeito como essa linguagem está sendo colocada, ela traz um ataque, uma ofensa, tem uma ofensa implícita aí, né? Então, o jeito de dizer, olha, eu entendo, eu reconheço, eu sei que você tem vontade de usar agora o celular, só que agora não. E aí ele vai dizer, ele vai falar maravilhosamente que vai guardar, né? Não. Pode ser que sim, né? A gente deseja que sim, mas às vezes não. Às vezes ele vai dizer, não, mas eu não quero guardar. E aí, então, a gente pode ter outra intervenção que é, você prefere que eu guarde ou você vai guardar sozinho? Não. Não tem. Mas o jeito de dizer muda como ele recebe essa fala. É simplesmente porque é uma ordem. Tchau, querida. Obrigada. Você vai desligar porque eu estou te dando uma ordem. Exatamente. E essa ordem, ela gera resistência. Ela gera raiva. Ela gera ataque. Entendeu? Ela perguntou assim, eu entendi, é para fazer o quê? Você vai dizer assim, eu entendi que você gostaria de usar o celular, só que agora não. Você prefere que eu guarde ou você vai guardar sozinho? Ponto. Lembra, a autoridade requer firmeza e brevidade. Fernando, não sei se pode ajudar, mas pensar nesse processo, né? Até quando chega nesse momento do vai guardar, porque, né, o quanto houve da conversa anterior do, olha, tem uma questão do celular, você pode usar tanto tempo, vamos fazer um combinado, vamos conversar, vamos fazer um arranjo familiar, é isso que você trouxe das assembleias na escola, mas na família também, essas reuniões familiares de, ok, vamos estabelecer algumas regras, celular, a escolha de uma refeição na semana, né? Então, dar essas responsabilidades para eles também construírem juntos esse uso do celular, né, internet, o que quer que seja, para chegar nesse ponto. Olha, houve esse combinado. E agora, e aí volta também não no castigo, mas na responsabilização, né? Que é o que a gente tem de diferença do que a gente foi criado, porque a gente quer construir, né? Sair desse castigo que é uma reação desproporcional e sem conexão com o ato, para uma responsabilização da criança, pré-adolescente, enfim. Então, talvez pensar nesse anterior, né? Como chegou, houve um combinado, ou é simplesmente, não, agora você está usando tanto, agora eu não quero mais que você use. Não, vamos repensar então, vai ser 1 hora por dia, vai ser em algum momento específico, só de final de semana, e aí, claro, com 5 anos vai ser um tipo de combinado, com 11 vai ser outro, com 22 não sei nem se vai ter combinado, Que difícil. Né? E assim vai, mas talvez esse processo também ajude, né? Como é seu nome? Gustavo, está trazendo aí exatamente aquilo que a gente falou no comecinho, que é colocar essas crianças para pensarem. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele tem 3 anos. Ele vai pensar. Faça perguntas. É claro que uma criança de 3 anos, a probabilidade de ela trazer respostas muito assertivas ainda é muito pequena, considerando que ela tem 3 anos, ela está descobrindo agora quem ela é, não é? Ela está descobrindo agora que ela já não é mais uma extensão da mãe. Então, a gente vai trazendo modelos, vai trazendo possibilidades, mas é colocá-los para pensar. Então, vamos montar uma tabela de quais são os dias e os horários que você vai pegar o celular? Vamos montar uma tabela dos horários que você se sente mais confortável para fazer a sua lição de casa? O que você pode fazer para se responsabilizar aqui em casa? Essa é a grande diferença que tem entre punição, que é a sanção expiatória, da sanção por reciprocidade. Porque a sanção expiatória, que são os castigos, as ameaças, as punições, elas vão gerando revolta nessas crianças, tá certo? Revolta, e tem uma outra coisa que gera também, cálculo de risco. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu sei que se eu fizer isso, meu pai e minha mãe vão me colocar de castigo. Então, eu vou fazer de tudo para não ser descoberto. Eu vou mentir. Não é? Então, a sanção expiatória, que, de novo, são as punições, os castigos, ou seja, algo que não há relação com o ato, gera revolta, reforça a regulação externa dessa criança. Por outro lado, porque precisa de sanção, eles precisam de limite, e frustração está tudo bem.
eles vão se frustrar. Ninguém está dizendo que não, tá certo? E está tudo bem. Só que a sanção por reciprocidade, ela caminha, que é o processo aqui, a pergunta que fizeram até, né, agora há pouquinho, ou seja, ela caminha para esse olhar e para esse processo de reparação, de restauração. E quando eu reparo, quando eu restauro essa situação, eu tenho condições de pensar sobre as consequências dos meus atos e avaliar o valor, o princípio que estava em jogo nessa situação. Tá certo? Conectando um pouco aí com esse assunto de celular, eu acho que uma questão que tem permeado muito na minha casa, eu tenho uma menina de 11 e uma de 8. É quando dar um eletrônico para eles, um celular especificamente. Então, hoje, a minha filha é uma das únicas que não tem na faixa etária dela. Né? Então, aonde fica esse limite de... Eu tenho conversado muito com ela, né? Que eu acredito que uma criança de 11 anos não tem maturidade para administrar tudo que um celular hoje traz para ela. Né? Mas até onde eu estou excluindo ela, né, desse mundo conectado. Hoje ela é muito tranquila. Se uma amiga fala, tia, você me dá o seu celular para eu mandar uma mensagem para ela? Tá tudo bem. Mas tem ela e mais uma só na sala dela que não tem esse celular, né? Então, qual é esse limite, né? E o que falar para essa criança? Eu tenho conversado muito com ela e toda situação que acontece nesses grupos, nessas relações, eu pontuo para ela, né? Mas até onde ela não está muito fora desse mundo de hoje. Ótimo. Acho que tem algumas questões para pensar com essa sua pergunta. Existe uma idade limite, né, para o uso de celular, inclusive para redes sociais, aplicativos que eles podem entrar, né? Então, conversar sobre isso com as crianças é extremamente importante. Dizer, olha, existe um limite, né? E reconhecer o sentimento dela, né? De dizer, olha, eu entendo né, que você gostaria, mas enfim, se você acha que precisa segurar um pouquinho, porque existe uma idade aí, até do ponto de vista, porque eles não têm essa condição cognitiva e afetiva para lidar com os problemas que estão presentes nas relações virtuais. Só que tem uma coisa que eu acho que antecede essa ação, que é justamente formá-la do ponto de vista dos cuidados sobre o uso consciente da internet. Por quê? A gente fez uma pesquisa agora e a gente percebeu nessa pesquisa que grande parte dos adolescentes que faziam as agressões virtuais não tinham aparelho telefônico de celular. Então, por que eu estou dizendo isso? O fato de não ter aparelho, eu entendo que a sua questão é outra, a sua questão é com a segurança. Mas vejam, isso, é a segurança da intimidade dela, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é, o fato deles não terem celular não garantia com que eles, quando têm a oportunidade de utilizar o celular, cometessem algum tipo de agressão virtual. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que o seu olhar aqui, né, nessa situação, seria o uso consciente da internet. Porque eu não estou dizendo que ela faz isso, mas ela pode usar o celular enquanto você não está vendo. Tá certo? Não estou dizendo que ela faça, tá? Mas a nossa educação tem que estar justamente voltada para esse uso consciente da internet. Né? Então, sobre o limite, sobre as fronteiras desse limite, o que é que a gente expõe, o que é que a gente não expõe, o que é que eu curto, o que é que eu compartilho, o que é que eu comento, o que é que né? Ou seja, o que é que aparece nessa rede? Porque hoje em dia não dá mais para separar a vida virtual e a vida presencial, né? As pesquisas mostram para a gente que a vida virtual ela faz parte da nossa vida, não tem mais como separar, não é? Então, e que existe sim uma hiperconectividade, né? E principalmente depois desse momento pandêmico que a gente viveu, existe uma hiperconectividade e os adolescentes, por uma necessidade de aceitação, tá certo? Que é uma necessidade dos adolescentes, eles se submetem a várias ações nesse meio virtual, para serem aceitos em grupos, em jogos, enfim. Então, tem uma questão importante que eu já estou encerrando, tá? Um minutinho. A internet, ela não é a causadora, vamos dizer assim, não é ela quem gera esses problemas, porque esses problemas da internet, eles são constitutivos da identidade, tá bem? Mas ela potencializa.
Ela potencializa porque tem a questão do anonimato, da disseminação em massa, da propagação de conteúdo. Então, a nossa formação para os nossos adolescentes que vão começar a utilizar a internet é justamente acerca desse uso consciente, dessa cyberconvivência positiva e do limite à intimidade, da nossa fronteira, ou seja, o que é que eu curto, o que é que eu compartilho, o que é que eu posto, trabalhar essas questões de identidade nesse ambiente virtual, né, ou seja, desse limite dessa fronteira da identidade é extremamente importante. Tá bom? Acho que vão me cobrar o dobro, porque eu estou fazendo bastante perguntas. Mas é que eu estou entre dois extremos, um que já está encaminhado e dois que estou... Então, com relação ao celular, primeira coisa, no tempo que meu filho tinha 9, 10 anos, não sei se vocês se lembram desses tempos remotos, que o celular só servia para duas coisas, fazer chamada e receber chamada. Hoje o celular é um computador, quer dizer, hoje as redes sociais, mas não existia naquela época. Então, qual foi o critério que nós usamos na época? Existe um conceito de tribo. Quer dizer, começamos a ver os colegas deles, com 9, 10 anos, começaram a ganhar celular, mas por que motivo? Porque, por exemplo, para buscar na escola, tinha que um ponto de encontro, para telefonar. Então, nesse ponto era bem mais fácil decidir. Hoje eu não sei, talvez adote o mesmo critério. Quando 50% dos colegas tiverem celular e eles começarem a achar que é importante, claro, sempre ensinando como utilizar. Tá. Segunda coisa, não foi abordado aqui, mas acho que é muito importante hoje em dia, educação financeira. Por exemplo, meu filho mais velho, desde pequeno, eu dava uma mesada para ele e ele prestava contas. A gente, toda semana, todo mês, sentava, quanto gastou, por que gastou. Sempre fazíamos uma conta. Se faltasse dinheiro, paciência, faltou dinheiro. Como é que eu faço com os pequenos? Claro que eles não têm noção do dinheiro como nós temos. O mais velho, o que eu fiz? Eu pus um dinheirinho para ele, numa fintech, e ele administra as finanças dele. Às vezes, quando ele me liga, ele tá morando na Alemanha agora. Pai, caiu a ação, fica frio, conversa com o seu trader, troca ideia com ele. Com os mais novos, o que eu faço? A gente acumula latas e a massa e vende por quilo. Claro que R$8 o quilo, não dá para comprar nada. Mas eles não têm ideia. Então, eu falo, olha, a gente tem que vender para receber dinheiro para poder comprar brinquedo. Só se você aprender a economizar para poder comprar. Então, essa parte de educação financeira, eu acho hoje extremamente importante, porque acho que todos nós somos bombardeados com milhares de ofertas maravilhosas. No fim, dá quase todas aquelas pirâmides de Ponzi, que você investe R$1 e vai ganhar R$100 em 3 semanas. Está cheio disso. Eu sou advogado, no meu escritório está cheio de gente que entra em cada roubada, literalmente roubada. Né? Então, isso tem que educar os filhos para... Porque com as redes sociais, as pessoas estão sendo atingidas de formas inusitadas. Eu nunca recebi tanta oferta maravilhosa e vale aquele velho adágio, né? Quando a esmola é muito, o santo tem que aprender a desconfiar, porque não tem milagre, na verdade. Então, assim, essa educação financeira, claro, você não teria tempo de abordar, mas acho que é importante, e a escola acho que faz isso também, né? Hoje as escolas já estão fazendo. Eu, por exemplo, minha educação financeira é zero. Tive que aprender economizando tostões. Mas hoje, o meu filho, na escola que ele estudou, o Vértice, lá, quando eles tinham uns 14 ou 15 anos, começaram a aula de educação financeira, eu achei excelente. Mas, claro que a educação financeira é um processo contínuo, né? Como toda educação. Então, assim, eu só queria dizer isso porque a gente vai enfrentar esses problemas, mas o mundo mudou tanto. Veja, antigamente na Bíblia a geração era 40 anos. Depois passou para 25, acho que agora são 10. O meu filho via DVD, os mais novos é só streaming. Quer dizer, a mudança de paradigma, eu sei que eu fico um pouco assustado, por isso que eu vim assistir essa palestra, achei, aliás, parabéns, achei excelente. Mas, assim, alguma coisa certa a gente faz. Errar, a gente sempre vai errar alguma coisa. É claro que a gente tenta errar o mínimo possível. Mas eu vi que o resultado não foi tão ruim. Então, deu certo. Eu quero ver se eu consigo, com os 2 pimpolhos, um resultado mais ou menos. A escola ajuda bastante, ela tem esse engajamento, né? E eu estou satisfeito com o engajamento deles nos projetos, nesse senso de responsabilidade. E a escola faz isso muito, assim, de uma forma muito pertinente. Então, nessa idade, eu acho que é importante começar mesmo cedo, já dar esse senso de responsabilidade. Porque eles têm responsabilidade, eles sabem. Parece que tem um sininho que fala, estou fazendo coisa errada. Ou se eles sabem. Eu queria só deixar um site, acho que vai ajudar vocês que são pais né, que estão aí já entrando nesse mundo virtual. Você tem Instagram? Tem? Para que acho que tem site também, a página SaferNet. Então, vocês conhecem a SaferNet? Não?
Entra no Cefernet pelo Instagram. Eles dão dicas muito bacanas sobre o uso consciente, sobre a questão da idade, sobre os problemas de cyberbullying. Tem uma parte do Cefernet que é pedidos de ajuda, se precisar, então de denúncias. Eles refletem, trazem muitos estudos sobre cyberbullying, enfim. Então, o Cefernet é uma página muito legal, inclusive para começar a apresentar para ela quando ela começar a utilizar, que eles vão trazer muitas dicas de uso consciente da internet. Tá bem? E eu acho, Fernanda, que conectando até com a educação financeira, né, o tanto que é importante e que fica para nós, né, dessa conversa com você hoje, a importância do diálogo, a importância da gente usar momentos reflexivos sempre, pensando, cuidando e com intencionalidade nas nossas linguagens, para que a gente possa trazer uma reflexão, seja financeira, seja em relação ao uso consciente da internet, seja nessa convivência in person, né, que agora a gente conseguiu retomar finalmente. Então, acho que é o cuidado que a gente precisa ter para sempre junto com eles, sim, vamos parar e pensar, vamos parar e conversar, né? Queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje com a gente, abrindo esse ciclo de palestras, esse nosso ciclo de encontros. Muito obrigada, foi uma delícia. Obrigada. Né? E, gente, contamos com vocês aqui na quarta. Quem está em casa também. Estaremos de volta na quarta-feira com o segundo momento dessa nosso Speaker Series. Gente, obrigada, viu? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal.